anime é Megami no Café Terrace. Kasukabe Hayato é um jovem universitário que decide voltar para sua cidade natal ao descobrir que sua avó morreu. No entanto, ao chegar na loja da família, ela já estava sendo ocupada por 5 belas garotas. Depois deles conversarem civilizadamente, as garotas descobrem que Hayato era o neto que a velha tanto falava e as garotas eram parte da família que ela considerava. Por isso, tinham o direito de viver ali. Diferente de Hayato, que não tinha direito algum depois de ter passado 3 anos sem entrar em contato com a própria avó, e mesmo assim ele queria chutar as 5 garotas de lá. As garotas conversam sobre o que devem fazer para resolver isso. Elas iam ser chutadas e não tinham mais para onde ir. Hayato planejava demolir o café e transformá-lo em um estacionamento para conseguir um bom dinheiro. Ryu, a mais velha das garotas, tem uma ideia perversa para lidar com Hayato. Não terá como ele resistir a 5 lindas garotas. Enquanto isso, Hayato quer a todo custo expulsá-las da casa. Uma das garotas aparece na porta do quarto dele. É Ouka, vestida com seu uniforme do café e tratando Hayato carinhosamente como mestre, assim como as garotas combinaram. Mesmo o homem não caindo nas armadilhas delas, ele aceita o jantar que ela diz que vai preparar. No entanto, Ouka nem sabe cozinhar. Depois desse fracasso no plano, é a vez de Ami agir. Ela aparece na frente de Hayato com uma roupa minúscula. No entanto, ele não se sente nem um pouco atraído ou afetado com isso. Agora as garotas jantam sozinhas e animadas, ignorando a presença de Hayato tanto quanto ele ignora elas. Depois de comer, Hayato vai tomar um banho e estranha a tranquilidade que tem. Ele esperava ser atacado a qualquer momento, mas Ryu está preparando uma armadilha. Ela estava embebedando a garota mais tímida que se torna uma completa danada quando está bêbada. Ono finalmente é solta no quarto de Hayato e Ryu espera conseguir alguma coisa para usar contra o homem, mas Ami chega antes para impedir que sua amiga seja atacada e estraga o plano. Na manhã seguinte, Ono serve um café da manhã para Hayato. Ela não se lembrava de nada do que aconteceu na noite passada. A campainha então é tocada e Hayato recebe 2 homens para tratar de negócios. Ele ainda está decidido a demolir o café. As garotas apenas assistem sem poder fazer nada. E quando um dos homens arranca a placa do café, faz Hayato se lembrar de quando sua avó finalmente o abriu. Ele ainda era pequeno e as lembranças fazem ele ficar comovido. As 5 garotas observam isso. Quando Hayato está tranquila em seu quarto, Ouka invade de repente trazendo a única comida que ela sabe fazer e foi a avó que ensinou. A velha queria que alguém fizesse a comida preferida de Hayato caso algo acontecesse com ela. Para ele, aquela comida fedia a pobreza, como sempre fedeu. A verdade é que Hayato foi para uma faculdade em Tóquio para que se desse bem na vida e ajudasse a sua avó com os agiotas. Ouka vê que ele não é tão insensível quanto ela e as outras pensavam. Depois, Ouka pega ele lavando a louça. Hayato quer saber se os jantares que as garotas tinham com a velha era tão animado quanto aquele que ele viu. Até a hora em que a velha estava para morrer, ela riu com as meninas. Hayato fica satisfeito ao saber que a sua avó morreu se divertindo com a família dela. Isso é o bastante para ele se decidir. Hayato analisa todos os livros de contabilidade do café e fica surpreso pelo café ainda não ter falido antes. Ele decide que no lugar de sua avó, é ele quem vai gerenciar o café durante suas férias de 1 ano da faculdade. Se até lá eles não obtiverem sucesso, Hayato vai continuar com seu plano de demolir o café e transformá-lo em um estacionamento. Cada uma das garotas concorda com Hayato, e Ouka é a mais difícil de todas. Já que eles vão morar juntos agora, Hayato decide dividir as tarefas de casa entre eles. Mas tirando Ono, eram todas garotas preguiçosas e que não sabiam fazer nada. Isso já tira a paciência de Hayato porque aquelas garotas não serviam pra nada. Era a avó que fazia todo o serviço por elas e o homem pergunta se elas não foram responsáveis por enterrar a velha mais cedo. Ainda assim, Hayato coloca todas para trabalhar. Elas fazem tudo reclamando de qualquer jeito. E enquanto as garotas limpam a casa, Hayato ficou responsável por lavar as roupas. Mas após ele ousar tocar nas pecinhas delas com tanta naturalidade, o homem é obrigado a limpar a loja sozinho como punição. Ele faz o trabalho todo reclamando das garotas folgadas que tem em casa. Você moraria em uma casa com 5 garotas desse jeito para receber carinho, mas você teria que fazer tudo de casa? Deixa nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho. Depois que Hayato termina de limpar o chão, Ono chama para jantarem juntos, como uma família. Antes deles começarem a comer, Ami chama todos para mostrar que as cerejeiras do jardim já estão florescendo. Depois disso, eles comem como uma família, que foi a promessa que fizeram para a avó.
Durante o banho de Hayato, Ouka aparece de repente sem esperar que o banheiro estivesse ocupado. Ami aparece logo depois para fazer o seu trabalho de proteger as garotas da casa. Hayato reúne as garotas para mostrar o seu café que ele fez usando a técnica que aprendeu observando a sua avó. Mas o seu café foi um desastre, ele foi reprovado por todas. Então Hayato passa um tempo treinando, mas ainda falha. Ele não conseguia esquecer o que Akane falou do seu café. E por falar nela, ela estava esse tempo todo na loja ouvindo ele falar sozinho. Akane mostra como se faz um café decente do jeito que a velha ensinou, e ele pede para que seja ensinado a fazer também da mesma forma. Porém, ela decide humilhar o homem antes de ensinar. Ryu tem a missão de sair com Hayato para cumprimentar algumas pessoas. Eles precisavam avisar os parceiros de negócios que vão reabrir o café, e Ryu foi a melhor escolha para a tarefa. Ela faz um ótimo trabalho em cumprimentar os trabalhadores e em humilhar Hayato. No final, os dois param em um santuário. A vovó ensinou que sempre que eles iam começar algo novo ou diferente, deveriam relatar aos deuses do santuário mais próximo. No final, Ryu dando um sermão em Hayato pela forma desrespeitosa em que ele cumprimentou os parceiros de negócios, ele aceita a bronca e promete que irá melhorar. Então o homem volta para falar com todas mais uma vez, e dessa vez da forma correta e educada. Ryu mostra sua pecinha a ele como recompensa e Hayato vai de arrasta pra cima ali mesmo. Um tempo depois, Hayato tem mais um pequeno desentendimento com Ouka que implica com tudo que ele faz. Então mais tarde ele leva mais uma bronca de Ryu. Ela quer que os dois tenham uma boa relação para o ambiente de trabalho ser melhor. Hayato tenta pensar em algo que possa fazê-lo se dar bem com Ouka, e Akane sugere que ele apenas comece a elogiá-la. No entanto, ele falha na tentativa, então os dois acabam brigando mais uma vez. Mais tarde, Hayato flagra Ouka usando o uniforme do café que a avó tanto elogiou. Ele também tenta elogiá-la e acaba se enrolando, mas parece funcionar, porque Ouka fica completamente mansa com o elogio, embora ele esteja falando apenas do uniforme. É por isso que Ouka estava tão agradecida. Os uniformes foram feitos por ela. Ela retribui elogiando o café de Hayato que está melhorando, e os dois terminam bem. Hayato se reúne com as garotas mais uma vez para tratar de assuntos sobre o café que será reaberto no dia seguinte. Ele dá até um pagamento para todas elas, já que os investimentos que ele fez desde o ensino médio têm subido. Porém, Ami, a mais cheia de energia, estava mais quieta que o normal. Só depois Hayato descobre que Ami destruiu suas coisas acidentalmente e ele acabou falido por não conseguir vender suas ações a tempo. O terraço do Café Família finalmente é aberto, mas eles não têm nenhum fundo, então todos precisavam se esforçar para que as coisas dessem certo. Os primeiros clientes aparecem e o café de Hayato é elogiado e comparado ao da antiga proprietária, a avó, fazendo ele se sentir realizado. Mais e mais clientes chegam e tudo ocorre bem na reinauguração do café, até chegar um cliente que Hayato conhece bem. Era Fuwa, o agiota que humilhava sua avó, o motivo de Hayato ter ido estudar em Tóquio para vencer na vida. Todos eles tentam manter a calma e a compostura diante do homem arrogante. Hayato até se força a se curvar em respeito e agradecer por tudo que o homem fez, mas o velho não facilita as coisas e diz muita besteira que faz Hayato se contorcer de raiva. O garoto se prepara, mas era para impedir as garotas de avançar no velho. Fuwa até reclama do uniforme das meninas, então Hayato finalmente manda o velho se retirar e ameaça denunciá-lo por assédio. Os outros clientes viram tudo e iam testemunhar contra Fuwa, e o velho vai embora cheio de ódio. As garotas elogiam a compostura de Hayato e se desculpam por perderem o controle. Enquanto isso, Ono está na entrada jogando sal grosso para espantar as pragas em seu primeiro dia de reinauguração do café. Já faz uma semana que o café reabriu e não havia aparecido muitos clientes. Hayato estava tenso com isso e ainda mais por seus investimentos terem afundado e eles estarem sem fundos para operar o café. Durante o jantar, a família decide os planos para o festival de cerejeiras que logo irá acontecer. Ouka tem a ideia de mudar o uniforme para a primavera, e Ono tem a ideia de mudar o cardápio do café para a mesma estação. Hayato acha a ideia de cardápio novo brilhante. Então, logo depois, Ono e Hayato dão início à mudança. A sugestão da garota é criar biscoitos com licor de cereja, e o homem imediatamente fica preocupado pela garota e sua fraqueza por álcool. Enquanto cozinham, os dois conversam sobre a paixão dela por cozinhar e por aroma. Ono parece finalmente ter sido afetada pelo álcool e de repente se agarra a Hayato apaixonada pelo cheiro do suor dele. Ryu chega na hora para impedir o avanço de Ono. As mudanças
que Oka fez no uniforme foram sutis. Ela apenas adicionou babados na saia e flores de cerejeira na tiara. Hayato aparece de repente depois de fugir de Ono. Ele toma a tiara de flores para cobrir a garota, que já estava totalmente sem nada, e logo depois recebe uma punição. Depois de não conseguir criar nenhuma receita nova com Ono, Akane só agora diz que tinha uma receita com ar de primavera que ela preparou com a avó. Após muita luta, o dia do festival de cerejeiras finalmente chega, e Ami está mais animada que nunca, fazendo a paciência de Hayato ser testada. Já Oka havia caído no sono e quase morre nas mãos de Ami. Enquanto isso, as outras garotas estavam cuidando do café. Oka volta do banheiro sendo importunada por alguns caras. Eles causam confusão na frente da barraca de Hayato, mas os outros comerciantes ajudam a espantar os três. O garoto recebeu todo o apoio dos conhecidos gentis de sua avó. E durante o jantar daquela noite, a família comemora pelo sucesso que foi os negócios. No dia seguinte, em mais um dia no festival, os caras de ontem fizeram um estrago na barraca do Terrace Café. E para piorar, Hayato descobre que um dos caras é neto daquele velho dos infernos. Os outros comerciantes se ofereceram para ajudá-lo, mas Hayato não quer causar mais problemas a ninguém e decide retirar a sua barraca. Oka se sente responsável por levar os delinquentes até lá e se desculpa profundamente por tudo que causou e por terem que retirar a barraca. No entanto, Hayato tomou a decisão de retirar a barraca do café, mas não disse que havia desistido. Nunca que ele sairá derrotado assim. Hayato leva as duas para o depósito da loja, onde tinha um carrinho de comida que sua avó usava antes de abrir o café. Era isso que eles iriam usar, então Oka o enfeitou com flores. Eles entram em ação e já recebem vários clientes graças a Ryu, que postou nas redes sociais. Oka fica preocupada com o estoque acabar, mas Hayato já estava preparado para isso. E logo Ami chega com uma mochila cheia de materiais para venda. Prontamente, Oka é elogiada por seu design do uniforme da barraca. O cliente pede vários cafés para mostrar seu apoio para a carreira de design que Oka quer seguir. Quando os três voltam para casa no fim do dia, encontram o trio de paspalhos no caminho. Não demora para Hayato tomar um soco na boca. No entanto, diante da lei, Ami pode surrar os três em legítima defesa. No último cara, ela sente uma fraqueza e quase é atacada, mas Ami usa uma arma que Oka criou para ela e finaliza o garoto com um poderoso Shoryuken de Street Fighter. Yato eleva a moral das garotas dizendo que são de uma gangue feminina, em que a cachorra irada Oka é a líder. Se fosse ela lutando, os três estariam mortos. Os caras fogem depois de ouvir isso. Hayato estava gravando a conversa toda. Ele só se deixou apanhar para que o trio não destruísse o carrinho que Oka teve o trabalho de enfeitar. Essa foi a primeira parte de Megami no Café Terrace. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima. Bye bye!